Olá, alunos e alunos. Eu sou a professora Isabelle, da disciplina de História. Na aula de hoje, nós vamos falar da origem de Roma. Vamos começar falando da origem mitológica da formação de Roma. Vamos lá? Os romanos explicavam a origem de sua cidade através do mito de Rômulo e Remo. Segundo a mitologia romana, os gêmeos foram jogados no rio Tibre, na Itália, resgatados por uma loba que os amamentou. Foram criados posteriormente por um casal de pastores. Adultos retornam à cidade natal de Alba Longa e ganham terras para fundar uma nova cidade que seria Roma. A gente tem aí a representação, né, de cobre aí da loba Capitólia, amamentando os gêmeos Rômulo e Remo. Vamos observar a árvore genealógica de Rômulo e Remo, né? Vocês percebem que ela tem também uma origem mitológica, né? Ali com Anquises e Vênus, né? Vai para Enéas, depois no Mitor, Armúlio, né? Réia, Sílvia, Marte, finalmente chegando em Rômulo e Remo. A origem histórica, né, de Roma, né, da criação, da origem de Roma, né? De acordo com historiadores, a fundação de Roma resulta da mistura de três povos que foram habitar a região da Península Itálica: os gregos, os etruscos e os italiotas. Eles desenvolveram na região uma economia baseada na agricultura e nas atividades pastoris. A sociedade, nessa época, era formada por patrícios, que eram nobres, proprietários de terras, né, as pessoas que detinham ali o poder econômico da cidade, e plebeus, que eram comerciantes, artesãos e pequenos proprietários. O sistema político era a monarquia, já que a cidade era governada por um rei de origem patrícia. A religião, nesse período, era politeísta, né, adotando deuses semelhantes aos dos gregos, né, porém com nomes diferentes. Nas artes, destacava-se a pintura de afrescos, né, murais decorativos e esculturas com influências gregas. Importante a gente perceber que muitos aspectos da cultura romana foram apropriados da cultura grega. Quando a gente fala aí da religião, né, a gente tem aí a Afrodite grega como a Vênus, né, a gente tem o Júpiter como Zeus, e por aí vai, vários aspectos, né, inclusive da filosofia grega, né, foi sendo incorporada aí à cultura romana, ok? Os povos formadores, né? A gente tem os latinos, né, que segundo especialistas, a fundação de Roma ocorreu a partir da construção de uma fortificação criada pelos latinos e sabinos. Esses dois povos tomaram, né, tal iniciativa, pois resistiram às incursões militares feitas pelos etruscos. No entanto, os mesmos etruscos vieram a dominar a região no século VII a.C. A partir da fixação desses povos, né, compreende historicamente o início da civilização romana. Então, a gente tem aí os latinos, né, são basicamente pastores, né, no século X a.C., né, às margens ali do rio Tibre, né, e século 8 a.C., os latinos se uniram, né, e fundaram Roma ao se verem ameaçados pelos sabinos. Observem aí a localização, né, na Península Itálica, algumas colônias gregas e fenícias, né, no século 7, né, a 4 a.C. Vocês percebem aí que os pontinhos vermelhos são principalmente as colônias gregas, né, e os amarelos ali, os fenícios, que também tiveram forte influência na formação de Roma. Outro povo importante na fundação de Roma são os etruscos. Né? Antes da criação da cidade de Roma, os etruscos se destacavam, né, como uma das principais civilizações da porção central da Península Itálica. Os territórios etruscos alcançavam porções do Lácio e da Campanha, né? Cerca de 12 centros urbanos eram ali distribuídos, estabelecendo uma economia bastante estruturada em razão das extensas atividades comerciais. Esse desenvolvimento se deu também em virtude de boas relações firmadas com os fenícios, né, fixados na porção norte ali entre o continente africano. Em 600 a.C., eles se estabeleceram em Roma, né? Eram comerciantes e prestadores de serviços, conquistaram o poder político ali na então, né, nova Roma, né, sendo formada. A monarquia, né, etrusca, que vai de 753 a.C. a 509 a.C., né, chamado governo dos reis etruscos.
Vamos observar aí no mapa, né, esquemático, né, as 7 colinas de Roma, onde estavam ali os reis etruscos. Roma prosperou, né, ela foi modernizada durante esse período. Eles drenaram-se pântanos, né, fizeram grandes obras urbanas ali para transformar a então cidade de Roma. Construíram também rede de esgoto, as altas muralhas, né, uma ponte que cruzava o rio Tibre, né, e esse período é o período que começa a ser usado aqueles arcos romanos nas construções. A monarquia romana, né, ela dura de 753 a.C. a 509, né? Durante a monarquia, a sociedade romana era formada basicamente, né, por 4 camadas sociais. Os patrícios, que eram os nobres romanos, né, donos de muitas terras, de gado, e os únicos a possuir direitos políticos. Os plebeus formavam a maioria da população e trabalhavam como pequenos agricultores, artesãos, mercadores, né? Mas eles não tinham o direito de participar do governo da cidade, né? E podiam ser escravizados por dívidas. Os clientes eram servidores ou protegidos do chefe de uma família com grande poder e prestígio, né? Esse chefe era chamado de patrono, né? Quanto mais clientes um patrono possuía, maior o seu prestígio social e político. Aí havia também um pequeno, né, número de escravizados, que ou eram prisioneiros de guerra, né, ou eram pessoas que não conseguiam saldar suas dívidas ou que tinham sido condenados pela justiça, que era chamada escravidão por dívida, né. É importante ressaltar que, nesse momento, a escravidão era muito diferente da escravidão, por exemplo, das Américas, né? Esses escravos, eles podiam ser tutores, né? Podiam ser professores, eles podiam ocupar, inclusive, né, posições ali de trabalho intelectual, mas eles eram escravizados, né? Que é uma diferença grande entre a escravidão e a escravidão moderna. O poder monárquico romano, né? Na monarquia, lá de Roma, o rei exercia funções executiva, judicial, religiosa. Ele era assistido pela Assembleia Curiata, que estava formada por 30 chefes de famílias do povo, né? Sua função mudou ao longo dos séculos, né? Mas eles eram responsáveis por elaborar leis, recursos jurídicos, né? E ratificar a eleição, né, do rei. Em certos períodos, né, a Assembleia Curiata deteve mais poder que o Senado, né? O Senado, né, outro órgão, era composto pelos patrícios, né, e assessorava o rei, tinha o poder de vetar as leis representadas pelo monarca. As lendas narram, né, os acontecimentos dos 7 reinados da época, né? Durante o governo dos 3 últimos, né, reis, né, que eram etruscos, o poder político dos patrícios ele foi declinando, né? E a aproximação dos reis com a plebe, né, descontentavam os patrícios. E aí, em 509 a.C., o último rei etrusco foi deposto e um golpe político marcou o fim da monarquia em Roma. Ainda falando da monarquia, a gente tem aí falando da República, né? Com o golpe, né, e o declínio do último rei etrusco, a gente tem aí a fundação da República Romana, que vai de 509 a.C. a 27 a.C., né? Um período bem extenso. A implantação da República significou a afirmação do Senado, o órgão de maior poder político entre os romanos, né? O poder executivo ficou ao cargo das magistraturas, né, ocupado pelos patrícios. A República Romana ela foi marcada pela luta de classe, né, entre patrícios e plebeus. Os patrícios lutavam, né, para preservar os privilégios e defender os seus interesses políticos e econômicos, mantendo os plebeus ali sob a sua dominação. Entre 449 e 287 a.C., os plebeus organizaram 5 revoltas que resultaram em várias conquistas, né? Entre elas aí os tribunos da plebes, né, que eram representantes da plebe nas decisões, leis das 7 tábuas, das 12 tábuas, né? Leis licínias e lei canuleia. Né? Com essas medidas, as duas classes praticamente se igualaram, né? Durante a República, né, uma instituição importante era o Senado Patrício, né? Com a proclamação da República, né, os patrícios passaram a controlar o poder, reservando para si, né, os mais altos cargos do governo. A República Romana passou a ser governada, né, por magistrados, né, e pelo Senado e pelas assembleias. Os magistrados, né, os principais magistrados e suas atribuições. A gente tem aí os cônsules, né, haviam 2 cônsules, né, um deles comandava o exército, outro presidia o Senado, né, e administrava a cidade. Os pretores, que eram responsáveis pela aplicação da justiça.
questores, né, cuidavam da arrecadação dos impostos e das despesas públicas. Os edis, né, eram responsáveis pelo policiamento, pelo abastecimento e pela conservação das ruas, né, pela organização dos espetáculos públicos, tratavam ali da logística da cidade. As assembleias eram duas, né, ali no início da República. A gente tinha a Assembleia das Tribos, que era a reunião dos cidadãos conforme o local de residência ou da sua origem, né, que elegia, né, os questores e os edis. E a Assembleia Centuriata, que era a reunião dos cidadãos em centúrias, né, que eram unidades do Exército, né, segundo grau de riqueza, né, votava as declarações de guerra, os acordos de paz e elegia os cônsules, né. Mulheres e plebeus, escravos, eram excluídos, né, completamente da vida política, né, eles não podiam participar de nenhuma dessas assembleias. O Fórum Romano, né? As principais decisões e atividades políticas e públicas, né, de Roma ocorriam no Fórum Romano, né? Era uma praça pública, né, que era o principal local em que a vida política acontecia na cidade. A gente tem aí na imagem as ruínas do Fórum Romano, né, na Itália. Os censores, né, faziam a contagem da população, classificando as pessoas de acordo com as posses, né? O ditador, né, outra figura que apareceu em determinados momentos aí na história de Roma, né, que era o governante, ele governava Roma, né, com plenos poderes por um período de 6 meses, em caso de grave ameaça à república, né, por exemplo, uma iminência de uma guerra. Esse processo, né, da República levou à expansão romana, né? A primeira etapa, né, das conquistas romanas foi marcada pelo domínio de toda a Península Ibérica, né, a partir do século IV a.C. A segunda etapa foi o início das guerras de Roma contra Cartago, né, chamadas de guerras púnicas, que vão aí de 264 a 146 a.C. E lá em 146, Cartago foi totalmente destruída, né, em pouco mais de 100 anos, né, toda a bacia do Mediterrâneo já era de Roma. Acontece aí nesse período a crise na República, né? A escravidão, que era a base de toda a produção, e o número de escravos, né, ultrapassava os de homens livres, né? Então, a violência com os escravos, ela causou dezenas de revoltas, né? Uma das principais revoltas escravas, né, foi liderada por Espartaco, né, entre 73 e 71 a.C. Aí, à frente das forças rebeldes, né, Espartaco ameaçou o poder de Roma. Vamos exercitar o que nós aprendemos na aula de hoje. Vamos lá, primeira questão. De acordo com a mitologia romana, Roma foi fundada por volta de 753 a.C. sobre o Monte Palatino, né? Oficializou-se o dia, né, 21 de abril como data da fundação. Sobre a versão mitológica da origem de Roma, é correto afirmar. Letra A, 2 irmãos gêmeos fundaram a cidade, Rômulo e Remo. Letra B, os irmãos Grimm foram seus fundadores. Letra C, foi fundado por bárbaros invasores. Ou letra D, Júlio César foi seu fundador. A resposta certa é a letra A, né? 2 gêmeos fundaram a cidade, Rômulo e Remo. Mais uma questão. Qual o nome do magistrado responsável pelo policiamento, né, pelo abastecimento, pela conservação das ruas e pela organização dos espetáculos públicos? Letra A, os cônsules. Letra B, questores. Letra C, edis. Letra D, pretores. Letra C, a resposta certa é a letra C, né, os edis, que eram responsáveis pelo policiamento. Então, na aula de hoje, a gente começou, né, a aprender sobre o Império Romano, né? Chegamos aí até a fase da República. Na aula que vem, né, daremos continuidade ao assunto falando do Império Romano. Por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau.